Bem, então está aí o título do nosso 9º livro, né? Essa apresentação vai ser contundente, hein? Pedi para todo mundo tomar calmante na hora do almoço. Espero que vocês tenham aceitado a minha sugestão. Medicina e Ectoplasmia, 2023. Quem é André Luiz? Perguntem a algum colega médico que não esteja aqui, que vocês conheçam, quem é o André Luiz. A imensa maioria não vai saber quem é. André Luiz? Não sei quem é. Não. Você não conhece o doutor André Luiz, não? Não conheço. Ah, é? Um espírito médico dentre os que mais frequentemente se manifestaram pela psicografia através do médium brasileiro Francisco Cândido Xavier. Autor de 16 livros, o mais conhecido e lido, Nosso Lar, e de muitas outras mensagens. Quando eu estava escrevendo aquele livro, quando mostrar esse livro, vocês me lembram para me contar a história do porquê que eu ingressei nisso, em 1995. Até hoje eu não entendo. Bom, aí está. Quem foi André Luiz em sua última encarnação? As hipóteses mais prováveis, Oswaldo Cruz, mas a mais provável ainda, Carlos Chagas. Por que não colocaram o nome, então, verdadeiro de quem era? Bem, por vezes, olha o Emmanuel o que está dizendo, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. André precisou cerrar a cortina sobre si mesmo, necessitou despojar-se do próprio nome para não ferir os corações amados dos seus parentes que aqui permaneciam. Numa das suas obras, não é? A família do espírito através de quem ele escrevia, psicografava, processou a FEB, querendo o dinheiro decorrente do livro que era escrito com o nome do parente que já tinha morrido. Nós sabemos disso, né? Bom, e aí ele mudou o nome, passou a utilizar Irmão X, mas não é o André Luiz. Como é o nome do autor, do escritor? Humberto de Campos. Bem, no livro Nosso Lar, está sendo dito que o André Luiz ficou 8 anos no umbral. Cara, se ele foi o Carlos Chagas, que trouxe tantas informações preciosas para a humanidade, como a descoberta, por exemplo, da doença que leva o seu nome, ou foi Oswaldo Cruz, em que todos nós sabemos da importância que tem na nossa história da medicina, como, por exemplo, o controle da febre amarela, como é que ele fica 8 anos no umbral? E aí eu tenho contato com um grande amigo dele, que é o Geraldo Lemos Neto. Geraldinho. Geraldo, eu estou escrevendo um livro assim, você pode me dizer por que ele ficou 8 anos no umbral? Na verdade, Paulo César, ele não ficou 8 anos. Na psicografia original de Chico, ele ficou 2 anos. Na época, o processo de edição de livros era manual, e o gráfico se enganou, trocando o número da caixa de letras. E aí, Emmanuel e Chico pediram à FEB a correção do texto, na 2ª edição, mas a FEB se recusou a fazê-lo, alegando que poderia desacreditar a obra. Então não ficou 8 anos no umbral. Bom, qual é a visão filosófica dos nossos cientistas, digamos, e filósofos também? O homem é produto de causas bioquímicas que não tinham previsão do fim do que estavam realizando. Sua origem, suas esperanças e medos, seus amores e suas crenças não passam do desfecho de disposições acidentais, bioquímicas, de átomos, que nem o fogo, nem o heroísmo, nenhuma intensidade de pensamento ou sentimento podem preservar para a vida além do túmulo. Ou seja, passamos a existir no momento da fecundação, ou seja, da união espermatozoide e óvulo, e quando nós desencarnamos, paramos de existir. Essa é a visão filosófica e científica na atual. Bem, mas isso tudo aqui é obra do acaso? 46 cromossomas, 30 mil genes, 20 aminoácidos. Por que não são 19 aminoácidos? Por que não é 21? Por que é 20? 100 mil proteínas, 3 bilhões de pares de bases, de nucleotídeos, genoma codificador somente 2%, 7 octilhões de átomos, isso tudo é obra do acaso? Então, nós estamos diante de outra encruzilhada. Finitude física ou continuidade espiritual? Continuidade espiritual. Todos nós temos certeza disso. Todos nós temos certeza disso.
Aqui estão as evidências científicas de que a vida continua. Experiências quase-morte, terapias de vidas passadas, fenômenos psíquicos ou mediúnicos, psicografia, psicofonia, clarividência, xenoglossia e a mais importante de todas, que eu estou trazendo para vocês aqui hoje. Não existe nada que se compare aos fenômenos de materialização de espíritos, conversando conosco, falando em línguas que o médium não conhece, se manifestando através da forma direta, da voz direta, utilizando, inclusive, equipamento tecnológico que se teletransporta e se materializam com eles. Não vinham sozinhos com as mãos vazias, não, traziam, inclusive, instrumentos que utilizavam com uma potencialidade eletromagnética tão forte, por exemplo, luminosa, através de ampolas em suas mãos fechadas, que era possível ver o carpo, os ossos do carpo e do metacarpo. Tamanha era a intensidade luminescente dessas ampolas que traziam em suas mãos fechadas. Uma dessas, o Frederic colocou na minha mão. Aqui está o que nós estamos utilizando. E é constituído por um elemento que a ciência, que a química de vocês ainda não conhece. Bem, e as materializações perante a ciência? A escala energética coloca todos os fenômenos em questão fora da realidade natural. A ciência não acredita. A materialização descrita pelas doutrinas espiritualistas não encontra corroboração nenhuma frente à ciência moderna. Eu tomo sempre o cuidado de colocar referência bibliográfica. Mas, o que acontece, acontece. Será que haveriam, na casa de William Crookes, um dos maiores físicos da história, portas secretas ou sapões que ele não reconhece, que ele não soubesse? A médium que ele utilizava, que ele estudou, a Florence Cook, tinha só 15 anos, era uma criança. Quem é que participava dos encontros com ele? Seus entes queridos, seus parentes e seus amigos íntimos. Será que ele seria enganado por tudo isso? Bem, por que acontece? Já tocamos aqui de manhã. Sugerimos sejam quaisquer serviços de materializações movimentados na direção da saúde humana. Por enquanto, só o esforço assistencial aos doentes justifica o desdobramento intensivo das nossas atividades nesse setor. Amigos, por que é que eu escrevi esse livro, Medicina e Ectoplasmia? Eu sou médico. Durante 40 anos, vi os fenômenos de teletransporte e materializações de espíritos acontecer do lado de cá. André Luiz é médico. Ele viu os mesmos fenômenos que eu vi do lado de cá, do lado de lá. E se nós uníssemos as duas informações? Essa foi a minha intenção quando eu escrevi esse livro, Medicina e Ectoplasmia. Vamos ouvir as duas colocações de médicos localizados em universos diferentes, paralelos entre si. Eu do lado de cá e ele do lado de lá. Essa foi a intenção que eu fiz quando escrevi esse livro. Materializações observadas por dois médicos em universos paralelos próprios. Bom, aqui estão os principais livros onde ele coloca as observações que ele fez dos fenômenos de teletransporte e materializações de espíritos. Nos domínios da mediunidade, mecanismos de mediunidade, da mediunidade e missionários da luz. Esses são os principais, e não existam outras informações, outras orientações em outros livros. Tá? Mecanismo da mediunidade. Se a personalidade encarnada acusa a possibilidade de larga desarticulação das próprias forças, energias, originadas da alma, encontramos aí a mediunidade de efeitos físicos, suscetível de exteriorizar-se em graus diversos. Estou tirando do livro do André Luiz, hein? Não sou eu que estou escrevendo. Se não tivesse efeito físico, ectoplasmático, não existiria o espiritismo. O que é que atraiu Allan Kardec para isso? As mesas girantes, objetos que se elevavam sem força aparente. E pior ainda, respondiam questões. É a mesa que está respondendo? Se você faz uma pergunta à mesa, ela vai te responder pelo menos sim ou não. Então não é possível que essas mesas estejam respondendo respostas. Existem inteligências manipulando esses objetos. Se isso não tivesse acontecido, não existiria o espiritismo. Tá? Bom, agora como é que se movimentam esses objetos? Essa fotografia foi feita por um médium gaulês, de efeitos físicos, Jacques Weber. Percebam que ele está amarrado na cadeira. Ele está amarrado na cadeira em transe. E percebam que,
da sua boca estão partindo bastões de ectoplasma que, nas suas extremidades, formam formações digitiformes. Essas formações digitiformes podem, por exemplo, abraçar o pé de uma mesa e elevá-la. Se o ectoplasma não estiver iluminado, solidificado, você não o vê, mas ele está agindo. Então as mesas não levitavam, elas eram elevadas. O mesmo fenômeno que eu vi acontecer no lar de Frei Luís, com aqueles cones de alumínio, através de quem a entidade acoplava a sua laringe materializada no bocal menor, e nós vimos o cone ser elevado até o teto, voltar, e ouvimos e gravávamos a voz da entidade. Muitas das orientações que levaram à constituição do lar de Frei Luís, hoje com 125 mil metros quadrados, que nós chamamos amorosamente como mini-cidade do amor, vieram através das orientações diretas. Será que os nossos dirigentes, os nossos governantes aceitariam alguma sugestão desse tipo? Nos domínios da mediunidade, seres humanos emitem raios ectoplasmáticos. Aparelhos em forma de tela se cobriu de leve massa fluídica brancacenta e vibrátil, definido por Aulus, um dos mentores de André Luiz, como sendo um condensador ectoplasmático. As energias ectoplasmáticas são fornecidas pelo conjunto dos companheiros encarnados, e não somente pelo médium de efeito físico. Alienígena ou médium? Segure na cadeira para não cair. Tem um calmante no bolso, toma um calmante no bolso, pode tomar. Bom, olha só, já estou vendo tanta coisa acontecendo lá do Frei Luís, meu Deus, o que é que eu faço mais da minha vida? Vou sentar na sala, vou ligar a televisão, aí vou assistir um documentário chamado Alienígenas do Passado. Aí no Alienígenas do Passado eles estão falando na Pirâmide de Gizé, a maior, mais alta construção humana até a Torre Eiffel. Foram colocados aí 2 milhões e 300 mil blocos de pedra. 2 milhões e 300 mil blocos de pedra, há 4 mil anos atrás, pesando entre 2 e 6 toneladas, ou mais. Retiradas de uma pedreira localizada a 900 quilômetros. Durante 20 anos, essa construção foi feita. Tinha que botar um bloco de pedra a cada 2 minutos e meio. Eu estou assistindo o documentário. Bem, só tem uma explicação. Tecnologia alienígena entrou nessa história. Tecnologia alienígena entrou nessa história. E essas pirâmides não eram túmulos. Não se encontraram corpos nessa pirâmide. Provavelmente eram transmissores de energia, utilizados por alienígenas. Tudo bem, estou escutando. Daqui a pouco o apresentador fala o seguinte, olha, foram encontradas algumas escrituras em túmulos antigos, dizendo que os antigos construtores egípcios sabiam como colocar uma estranha substância branca por baixo das pedras, e quando isso acontecia, elas eram facilmente elevadas e movimentadas. Cara, o cara está falando de ectoplasma. Não é possível. A mediunidade era muito conhecida no Egito. Quem mandava no país era o sacerdote, não era o faraó. Conheciam todas as mediunidades, não saberiam então como utilizar as energias ectoplasmáticas de médium, de efeitos físicos? Não teria sido essa energia manipulada na transferência e na constituição das pirâmides? Qual é o problema de nós termos ajuda alienígena? Eles não saberão disso? Claro! Principalmente se forem de civilizações mais evoluídas do que a nossa. Eles não saberão da existência das energias extrafísicas? Principalmente se forem habitantes de universos paralelos ao nosso. Em 2016, 2017, a NASA liberou uma série de documentos que estavam trancados pela CIA sobre o projeto Apollo. Nesses documentos, a NASA está revelando que acredita na existência de extraterrestres, só que não são provenientes do nosso universo, ou do nosso mundo, ou do nosso sistema solar. E sim, atenção, de um mundo fluídico que se interpenetra pela Terra.
De lá para cá se teletransportam e se materializam com nave e tudo, e depois se desmaterializam e se retornam ao seu mundo. Isso tem alguma coisa a ver com o que a gente está colocando aqui? Com o que o Espiritismo está trazendo? Com os fenômenos físicos ectoplasmáticos? Então, mais uma vez, eu vejo que a ciência está se aproximando de nós. Aí está a pirâmide de Gizé. Os mestres construtores, palavras dele, hein? Jorge Tissocalos. Os mestres construtores colocavam uma estranha substância branca sobre as pedras e assim as deslocavam facilmente. Acaso não existe, não era por acaso que eu estava sentado na sala vendo isso acontecer. Estavam me alertando. Bom, claro que eu vou acreditar que possa também ter tido influência extraterrestre. Tanto dos nossos cientistas acreditam que existe vida em todo o universo, ou multiverso, que já as classificam de acordo com a utilização inteligente de energia. O que seriam civilizações do tipo 1? Aquelas que sabem como controlar de forma inteligente toda a energia do seu planeta. No nosso caso, vulcões, vento, luz solar, marés, terremotos, maremotos. Nós estamos no nível 0. O que seria uma civilização de tipo 2? Aquelas que sabem como utilizar de forma inteligente toda a energia da sua estrela mais próxima, no nosso caso, o Sol. O que seriam as civilizações do tipo 3? Aquelas que sabem utilizar de forma inteligente toda a energia das estrelas da galáxia onde está o seu planeta. Não sou eu que estou dizendo isso não, hein? Nem é o Espiritismo, que está dizendo isso são os cientistas. Na nossa galáxia, a Via Láctea, provavelmente 100, no mínimo, 100 bilhões de estrelas. E chegam ao assinte de acreditar na existência de civilizações do tipo 4, que sabem como utilizar de forma inteligente a energia escura, que os nossos cientistas sabem que existe, mas não sabem o que é. Mas que existe, existe. Bem, só que a história não para por aí. Já estão acreditando na existência de civilizações do tipo 5 e 6. O que seria uma civilização do tipo 5? Aquelas que sabem utilizar de forma inteligente, atenção, hein? As energias de universos paralelos ao nosso. Entrariam aí as energias ectoplasmáticas? Muito bem. E chegam ao absurdo de acreditar na existência de civilizações do tipo 6. Que atingiram tamanha evolução em tecnologia e ciência, claro que eles não falam em sabedoria e amor, que sabem como construir um universo inteiro. Nesse raciocínio, o nosso sistema solar foi criado no laboratório, a partir de um átomo único. Não é? Tem um nome também, átomo, como me lembro. Bem, então, continuamos nas vertentes, graças a Deus eu sou imortal, ver tudo isso acontecer, ser alcançado e entendido. Por que as materializações não são permitidas? Por que as materializações não são permitidas? Está faltando palavra aí. Só os doentes, por enquanto, no mundo, justificam, a nosso ver, o esforço dessa espécie. Além das raras experiências, essencialmente respeitáveis e dignas, realizadas pelo mundo científico em benefício da humanidade. Por enquanto, não. Por que por enquanto não? Caso a assistência não esteja devidamente preparada, o que pode acontecer durante uma reunião de materializações? Prejuízo ao atendimento dos enfermos e interferência negativa de inteligências das sombras. Podem ser taxados de tudo, menos de ignorantes. Sabem como manipular essas energias, sim, tanto que desmaterializaram o meu relógio. Estamos a cometer um crime que o Rocha Lima chamava de lesa-espírito. O que acontece com o sensitivo enquanto em transe mediúnico? Todo o seu sistema orgânico é controlado. O meu pai, médium vidente, via que, durante os fenômenos, desencarnou em 2017, com 93 anos. Era médium desde os 6 anos. Começou a ver coisa que ninguém via, a família levou no médico. Olha, esse garoto, ele nasceu em 1924. Em 1930, levaram para o médico porque o garoto estava vendo coisa que ninguém via. Esse menino vai ter que ser submetido a sessões de choques elétricos. Tomou choque elétrico para caramba, não adiantou nada. E aí a minha bisavó, a avó dele,
levou lá em Santa Cruz no médium, que através de passes magnéticos bloqueou a vidência da criança. E ela reabriu quando ele chegou em 1966 ou 67, no lar de Frei Luís, e viu um lírio vibrando no ar. Era o símbolo de Frei Luís. E dali nunca mais cessou. 50 anos o principal médium vidente. E ele via no santuário de Frei Luís mais de 30 espíritos, principalmente médicos, cuidando dos médiuns em transe dentro da cabine. Eles cuidam de tudo, da secreção biliar, da produção dos hormônios, da interação elétrica entre os neurônios, tudo está controlado. Mais de 30 médicos controlando o corpo do médium, enquanto a entidade está materializada cuidando de doentes do lado de fora. Bem, aí é um desses livros que a gente também estudou, olha o número de páginas, falando só sobre ectoplasma. 828 páginas, só sobre ectoplasma. Me perguntaram aqui pela manhã qual era a composição desse ectoplasma. Bom, foi conseguida um fragmento de ectoplasma antes que ele retornasse completamente ao médium e foi levado para o laboratório para estudo. Células epiteliais, linfa, uma espécie de quilo, que é a linfa dos vasos linfáticos intestinais. Leucócitos, gordura, micro-organismos provavelmente em contaminação. O ectoplasma não vai ter micro-organismo. Então isso aqui que apareceu deve ter sido contaminação do material. Fragmentos de membranas mucosas, resíduo de cinza. Em outras pesquisas foi detectada albumina, cloreto de sódio e fosfato de cálcio. Mas nada. Então continuamos engatinhando no escuro em relação ao ectoplasma. Caso seja possível o teletransporte de um espírito do universo que habita o nosso, qual será a sua aparência? Isso é importantíssimo. Em psicosfera adequada, quer dizer, a psicosfera dos participantes está adequada, ele vai se aparecer exatamente como ele é. Então todo mundo vai reconhecer. Um desses cientistas que eu coloquei, a própria mãe dele, que já tinha falecido, se materializou. César Lombroso, pai da medicina forense, hein? Imagine só, pai da medicina judicial. A mãe dele se materializou e se apresentou ante ele como ela era. Agora, psicosfera inadequada, recoberto por mantos aí não dá para entender. Aí não dá para entender. Incorporado no perispírito do médium de efeito físico. Dá para entender? O médium está desmaiado. O perispírito dele se desloca. A entidade se incorpora no perispírito dele e sai da cabine. Quando isso acontece, a entidade se assemelha ao médium e a sua tonalidade de voz também. Foi isso que levou no passado a desconfiança de fraude, mas não acontece. Então está explicado pelo próprio André Luiz por que isso acontece. Bem, mecanismo da mediunidade, elementos essenciais, pertencem ao médium, que consciente ou inconscientemente pode interferir nas manifestações. Se o médium pode interferir conscientemente, é possível nós, encarnados, manipularmos de forma consciente as energias ectoplasmáticas. Sendo assim, um médico médium poderá manipular de forma consciente as suas energias ectoplasmáticas? Sim, inclusive com extração de peça cirúrgica. Lembra que eu falei do relógio? Eu contei aqui o que aconteceu, então não vou repetir. Desmaterializaram o meu relógio, e ele foi rematerializado. E aí, é impossível se medir no mesmo momento a posição e a velocidade de uma partícula com certeza absoluta. Quantos átomos tem um relógio? Quantos elétrons tem um relógio? Que inteligências são essas? Foge completamente à imaginação dos nossos cineastas de cinema científico, de filmes assim, como é que diz? Ficção científica. Foge, não tem como você imaginar que inteligências são essas. Não há como. Bom, mas porém, todavia, contudo, entretanto, cálculo de vesícula também é feito de átomo. Assim como o meu relógio. Placas de ateroma que bloqueiam as artérias coronárias também são feitas de átomos, como o meu relógio. Um tumor no pulmão maligno também é feito de átomos, como o meu relógio. Um tumor cerebral também é constituído de átomos, como o meu relógio. Então, será que eu terei no futuro condições de fazerem com essas
anomalias de um corpo físico, o que fizeram com o meu relógio? Agora, eu vou ter que ter uma ultravisibilidade para poder desintegrar átomo por átomo, que é o que eles fazem. Então, são questão de segundos, em questão de minutos. Estão percebendo o esmagamento que eu fico com a curiosidade científica, a ponto de ser divertido, hein? Eu fico, já no início, 27, 26 anos, olhando aquele ser luminoso, andando entre os leitos, andando, cuidando, jorrando luminescência sobre os corpos dos pacientes levados aos seus cuidados. E aí, Frederico estava no 5º leito, e eu estava dentro da cabine. Ele se voltou de lá para mim, e veio caminhando lentamente na minha direção. Eu nunca tinha conversado com ele. Parou frente a mim e ficou me olhando, com segundos com tonalidade de infinitude. E aí, pela primeira vez, eu escutei a voz de uma entidade materializada. Paulo César, se você continuar com seu olhar de curiosidade sobre mim, serei obrigado a interromper o atendimento aos enfermos. Que vergonha que eu senti naquele momento. Baixei a cabeça e as outras reuniões eu ficava de olhos fechados, pensando em lagos com águas tranquilas, pássaros voejando, Jesus cuidando de crianças, de enfermos, de cegos, e ali foi dando possibilidade de abertura de maiores diálogos com as entidades médicas que se teletransportavam e se materializavam. Mas eu precisei tomar aquela lição forte, violenta, para que isso começasse a acontecer. Bem, no dia, porém, em que conseguirem trazer o coração iluminado, receberemos alegrias iguais àquelas que desceu sobre os discípulos de Jesus quando ele, de portas cerradas, em sublime comunhão de amor e fé, receberam a visita do médium perfeitamente materializado. Então ele não ressuscitou, ele se materializou. Acabou. Foi isso que aconteceu. Apareceu materializado, inclusive a luz solar, falando para mais de 500. Bem, por que os fenômenos ectoplasmáticos ainda são tão raros na Terra? Pela psicosfera que nós temos. Drogas, racismo, suicídios, pedofilia, assassinatos, abortos, prostituição, corrupção, guerras, fundamentalismo e outros. Então a nossa psicosfera vai permitir que isso aconteça de forma comum? O que aconteceria dentro do centro cirúrgico se aparecesse um espírito materializado? Todo mundo ia sair correndo. Tem um fantasma aí dentro. Então não temos ainda a psicosfera adequada para que isso aconteça. Guerras, então, poderiam ser evitadas pelas advertências ectoplasmáticas? Nós colocamos isso. Será que nossos governantes, como Putin, por exemplo, aceitariam alguma sugestão de alguma entidade materializada? Já aconteceu isso? Aconteceu. Samuel se materializa pela ectoplasmia da pitonisa de Endor. Entendo pitonisa como uma médium. E orienta o rei Saul a desistir da batalha contra os filisteus. Estava pronto para a batalha no dia seguinte. E aí ele não está indeciso. O que eu faço? Vou combater os filisteus ou não vou? Vou ou não vou? Olha, eu proibi a manifestação ou a comunicação com mortos. Mas eu preciso de uma orientação de alguém que já morreu. E procurou sorrateiramente essa médium e pediu, olha, vê se você pode me ajudar. Vê se alguém aqui aparece para me orientar o que eu devo fazer. E Samuel apareceu. Porém, não foi atendido. Samuel aconselhou, olha, desiste. Não, esquece. Leva os teus soldados todos de volta e não guerreia ninguém. Ele não atendeu. O que aconteceu? Perdeu a batalha e ele e os filhos morreram durante o embate. Quantas guerras históricas poderiam ser evitadas pela orientação dos mentores materializados? Gilson, o Napoleão levou 700 mil franceses para a Rússia. Quantos voltaram para a França? 27 mil. A imensa maioria não morreu em batalhas. Morreu de frio, de fome e de contaminações bacterianas. O nosso Putin
já mandou 100 mil para a morte. O que vai acontecer com esses espíritos quando desencarnarem? Se eles soubessem que os aguarda estariam fazendo o que estão fazendo, Paulo César, você sabe o que acontecerá com eles quando desencarnarem? Tem uma ideia. E é uma coisa terrível. Terrível. Eu não sei como é que eles vão suportar. Tá? Bom, só o Hitler mandou mais de 60 milhões, né? Bem, missionário da luz. Alexandre, vocês vão entender o que eu quero falar. Alexandre tomou pequena quantidade daqueles eflúvios leitosos que se esterilizavam particularmente pela boca, narina e ouvido do aparelho mediúnico e começou a manipulá-la. E o que ele fez? Aos poucos, olha as palavras do André Luiz, vi formar-se sob meus olhos atônitos um delicado aparelho de fonação. Materializar uma laringe. Formar-se ao influxo mental sob a ação técnica de meu orientador, uma garganta irrepreensível. Agora, eu não sei o que vai acontecer com vocês, com o que vocês vão ouvir. Estou pegando a base do André Luiz, hein? Professor meu, durante 20 anos me ensinou tudo que sabia da cirurgia do câncer. Até hoje eu faço o que ele me ensinou. E aí desenvolveu uma ciência mitral. O coração empurrava o sangue para frente e vinha para trás. Quando vinha para trás, se acumulava no pulmão. Desenvolveu uma asma cardíaca. Não dava mais conseguindo operar, e eu estava realizando as cirurgias para ele, porque era o primeiro assistente. Me encorajei. Comparou o lar de Frei Luís à colônia do Jim Jones, lá no Guiana Francesa, onde mais de 1000 se suicidaram. Nós somos um grupo de fanáticos. Professor, o senhor já está indo para o Instituto do Coração em São Paulo colocar uma prótese cardíaca, o senhor não aceitaria um convite de eu levar o senhor numa das nossas reuniões no Frei Luís? Ninguém vai lhe cobrar nada. Eu sei que o senhor não acredita, mas eu tenho visto coisas lá muito importantes acontecerem. Não com todos, mas quem sabe? Tá bom, vou. Foi levado. Foi colocado num leito. O Frederic sai da cabine, não materializado, mas encarnado no seu médium. Se aproxima do leito naquela cabine de acrílico e me chama para o seu lado. Estou do lado dele. Desnudo da cintura para cima. E havia mais 3 colegas presentes. Ronaldo Luiz Gazola, secretário de Saúde do Rio de Janeiro durante 7 anos. Luiz Augusto Queiroz, cardiologista. José Carlos Campos, anestesistas. 4 médicos. Aí ele levou a mão até uma lâmpada elétrica em cima do leito, aumentou um pouquinho e se viu toda a luminosidade. Fraca, mas suficiente para ver o que acontecia. Desabotoe a camisa do nosso irmão. Meu irmão, não duvido do que você vai receber, por quê? A sua dúvida vai dificultar o que foi autorizado. E começou a massagear o tórax do meu professor. Sem se descuidar, Paulo César, aquela voz germânica ali, alemão, Paulo César, sim, você está vendo o que está acontecendo? Estou. Então relate em voz alta para os seus colegas. Frederico, aí onde você está massageando o tórax do meu professor, estou vendo uma poça de sangue. E no meio dessa poça de sangue eu estou vendo alguma coisa branca. Pegue isso branco que você está vendo e puxe. A válvula mitral dele veio na minha mão. Aí eu fiquei com aquela peça ensanguentada, olhando para os colegas. Posso fazer uma pergunta? Pode. Se a válvula mitral dele está na minha mão, como é que ele está vivo? A medicina no futuro de vocês vai saber como fazer isso. Nós fomos desintegrando molecularmente, atomicamente, a válvula defeituosa. E à medida que ela ia sendo desmaterializada, nós íamos materializando no local uma prótese ectoplasma, que adquire as mesmas características do receptor e não tem rejeição. O mecânico de automóvel podia me dar essa resposta. Posso mandar examinar isso? Pode. Mandei 2 patologistas examinarem. Todos os 2 concluíram que era tecido cardíaco. Daquele dia em diante, tudo que o meu professor estava sentindo desapareceu. Passou a voltar a ter uma atividade normal e, em 1993, teve um infarto fulminante e morreu sem nunca ter acreditado que foi submetido a uma cirurgia hiperfísica, ou mediúnica, se preferirem. E isso tudo aconteceu em questão de minutos. Se fosse para o Instituto do Coração, quanto tempo demoraria? Um dos colegas que estavam comigo era cardiologista, e ele pediu a peça. Está aqui, Luiz Augusto, dá uma olhada. Ele olhou. Paulo César, até a cordoalha tendinosa está aqui. Um conjunto de cordões que impedem que a válvula abra mais do que deva. Quem estava dizendo isso era um cardiologista. Bom, morreu, 1993, tá certo? Tá bom.
E aí? 2022. O amigo de vocês tem uma compressão medular. 4 vértebras. L1, L2, L3, L4. Fiquei hemiplégico de todo o meu membro esquerdo. Tinha que dar palestra lá em Piauí, saía do Piauí para São Paulo, tudo de cadeira de rodas. 30 dias assim. E tendo que trabalhar, e tendo que dar aula, e tendo que operar. Bom, estamos conversando em família, estamos em família. Estou eu fazendo ambulatório, tenho que subir 10 horas para operar um paciente. Estou com muita dor. Vou em frente à farmácia do Hospital Pedro Ernesto para comprar algum analgésico mais forte para ver se eu consigo. Entro na farmácia, pego o remédio e entro na caixa para pagar. Pego a carteira, abro a carteira. Todos os meus cartões tinham desaparecido. Caixa Econômica, Itaú, Unimed, mais o quê? E ninguém tinha pego minha carteira, estava no meu bolso. Não pude comprar um remédio. Tinha sido feito uma ressonância magnética na minha coluna. Eu estava com CD, não tinha as imagens, estava com CD. E levei o CD no consultório de um colega médico, ortopedista. Olha, eu não trouxe as imagens, bota o CD aí, abre no teu computador. Bota o CD, abre, liga o computador. Não aparece imagem nenhuma. Ó, Paulo César, está sem imagem. Pô, mas eu vi as imagens lá no hospital. Ah, faz o seguinte, abre e recoloca o CD. Recoloca. Ou reabre. O CD tinha desaparecido. Aí o colega falou assim, Paulo César, eu tenho 77 anos, cara. Eu nunca vi isso acontecer. O que eu vou falar para ele? Bom, naquele dia 26 de novembro, estou há 30 dias nessa situação. Às 4 horas da manhã, eu abro os olhos. A atmosfera do meu quarto estava com uma pureza que eu pensei que eu tinha desencarnado. Mas eu não estou desencarnado, eu estou no meu corpo. Por que essa atmosfera está tão pura? E o ventilador girando no teto não diminuiu, paralisou. Ninguém desligou o interruptor, nem faltou luz. Parou. Lembrem, quem está falando é um cirurgião com quase 50 anos de idade, de profissão, e não posso ser um alucinado. Parou. Um efeito físico ali aconteceu. Olhei para minha esposa, para isso ter acontecido, alguma energia ectoplasmática foi utilizada. De quem? Provavelmente da minha esposa, que estava desmaiada, sono profundo. Nesse momento, nitidamente, 2022, hein? Uma coisa que eu sempre tive curiosidade científica de entender. Como é que o médium capta o que capta? Como é que ele ouve? Como é que ele vê? Eu tinha essa curiosidade científica. Nunca aconteceu nada comigo. Nitidamente, uma mensagem telepática eclodiu na minha mente, pela primeira vez na minha vida. Estamos aqui para te ajudar. Mentalmente, vou responder. Posso saber o nome de quem aqui está para me ajudar? O nome do meu professor. Ele foi operado em 1981. Nós estamos em 2022, 41 anos depois. A primeira coisa que me ocorreu foi um desentendimento que tivemos em 1984. Professor, lhe peço perdão por todo o mal que eu lhe causei. Paulo César, você não me causou mal nenhum. Nítido, nítido. E aí, professor, lhe agradeço por tudo que o senhor me ensinou. Colegas, guardem essa data. 12 de agosto de 2023. Não só meus colegas, mas todos, porque todos nós tivemos professores. Professor, lhe agradeço tudo que o senhor me ensinou. Paulo César, você não imagina o quanto eu tenho para te ensinar quando você aqui chegar. E quanto aos erros que eu cometi, que ainda cometo? Mas eu também cometi os meus erros. Nesse momento, ele disse, mentalmente, vire de bruços, virei. Coloque o teu tornozelo direito
por trás do joelho esquerdo, todo o membro esquerdo paralisado. Coloquei. Nesse momento, nitidamente, alguém pegou o meu tornozelo esquerdo e começou a fazer esse movimento. Era uma mão pegando o meu tornozelo e fazendo isso, como se algum tratamento fisioterapico estivesse sendo feito. Terminou, volte à posição normal. Voltei. E agora, para arrasar. Paulo César, você quer saber por que está passando pelo que está passando? Quero, professor. Você está incomodando muito com o que escreve e fala aqueles que não querem que essas verdades cheguem à humanidade. Naquele momento, a atmosfera começou a voltar ao normal e o ventilador começou a girar novamente. Minha esposa despertou, eu já estava sentado no leito orando, perguntou o que aconteceu. Eu não sei se você vai acreditar, mas aconteceu isso. Tudo que meus colegas do Hospital Universitário Pedro Ernesto estavam fazendo, e que sem resultado, começou a dar resultado. 1 ou 2 dias me colocaram de novo na mesa, dentro do centro cirúrgico, numa mesa de cirurgia, e fizeram uma infiltração na medula com anestésico e corticoide. E eu saí da mesa já sem sentir mais nada. Isso foi em novembro. Nós estamos em agosto de 2023. Eu coloquei nesse livro, Medicina e Ectoplasmia, essa ocorrência, e botei com o seguinte subtítulo: A Volta do que se foi. Perspectivas futuras, para terminar, hein? Medicina nem precisa dizer, né? Agora, engenharia, o exemplo das pirâmides, recuperação de documentos históricos, arqueologia, até espadas eles recuperaram lá no Latte Frei Luiz, paleontologia, estudo de fósseis, teletransporte de objetos e seres vivos, e a justiça. E a justiça podia ser ajudada pela ectoplasmia? Há 15 dias atrás eu falei lá na Ordem dos Advogados do Brasil, e falei, bom, o que eu vou falar agora é chocante, hein? E que eu vou mostrar também. Eu cheguei na OAB e falei o seguinte no final: olha, antes de eu falar o que eu vou falar, eu quero dizer que eu não vou vir na Ordem dos Advogados do Brasil para falar mentira nem fantasia. Tá certo? Então, sou uma pessoa séria, não estou aqui para brincar. E fui homenageado no Senado Federal pelo trabalho que eu estou fazendo. Tá certo? E mais uma informação que tem que ser levada na consciência de todos. Eu sou cirurgião, não posso ser um alucinado. Então, o que eu vou contar aqui aconteceu. Tá certo? Para terminar. Frei Luiz chamou, no final da década de 70, início da década de 80, o presidente Luiz da Rocha Lima e disse o seguinte: olha, reúna um grupo seleto de participantes com um médium de efeitos físicos e um fotógrafo profissional. Nós vamos tentar a materialização de 7 espíritos decaídos contra a vontade deles e vamos fotografá-los, para que vocês tenham certeza absoluta de que tudo o que nós contamos é verdade. Bem, aí, evidentemente, lá na Ordem dos Advogados do Brasil, eu me lembrei das irmãs Fox. Elas, através da mediunidade de efeitos físicos de crianças, um mascate que foi assassinado nessa casa, contou tudo o que aconteceu, inclusive aonde estavam as partes do seu corpo enterradas separadamente, pela família que habitava essa casa. Tudo foi encontrado. Certo? Ellen Duncan, médium de efeitos físicos inglesa, foi presa durante a Segunda Guerra Mundial porque, através dela, um espírito masculino se materializando através de uma médium feminina. Através da sua mediunidade, marinheiros que tinham perecido nos navios afundados pelos nazistas, estavam se materializando e contando tudo o que tinha acontecido. E o governo britânico estava tentando ocultar isso do povo britânico, tão sacrificado com os bombardeios dos navios alemães. Quando souberam que isso estava acontecendo, organizaram um grupo de policiais disfarçados e tentaram prender a entidade.
ela simplesmente se desmaterializou, o ectoplasma voltou de forma violenta para a médium, ela acordou vomitando sangue e quase desencarnou. Foi levada a julgamento, e aí o advogado disse o seguinte: Excelência, o senhor permite que nós montemos aqui uma reunião do que acontece com essa médium para que o senhor veja? Não, não vou transformar o tribunal num circo. Foi condenada por uma lei contra a feitiçaria do século XVII. Tudo isso eu falei na OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Esse é o livro, Espírito Decaído e Materializado. Conseguiu-se 7 fotografias. Escrevi o livro. 18 anos trabalhando. Depois eu entendi por que Frei Luiz não deixou que fosse publicado. A face oculta tinha que vir primeiro para preparar o terreno. Não tive coragem de colocar essas fotografias no livro. Se eu tivesse aquelas fisionomias, não ia querer que a minha fotografia saísse em livro, em revista, em jornal, em internet, em televisão. Segundo, foram conquistados pelo amor de Frei Luiz, estão em recuperação. Terceiro, o mais importante de tudo, eu posso ter sido pior do que eles. Aí está a equipe que foi selecionada. Eu estava chegando. Dessas 7 reuniões, eu participei das 2 últimas. Éramos comandados por um almirante da Marinha, Carlos Melo, aquele de óculos lá, com uma disciplina militar. Revistava todo mundo, revistava o médium, revistava a cabine, revistava o santuário. Bom, entrávamos, ficávamos à frente da cabine do médium, aguardando o que aconteceria. Ali está o santuário de materializações que eu mostrei para vocês de manhã. O santuário onde essas ocorrências aconteciam era mais para cima. Está tão escondido que nem dá para ver. Pergunta-se, por que se construiria essas estruturas numa floresta em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro? Para quê? Para quê? Quanto custou essa construção? A não ser que algo extremamente importante ali aconteceu. Todo mundo reunido para a primeira reunião. Aí está o santuário, no meio daquela floresta, onde as 7 fotografias aconteceram. Na primeira reunião, quando ingressamos no santuário, todo o mobiliário estava despedaçado. E ninguém tinha entrado lá. Arrebentaram tudo. A reunião não pôde acontecer. Bom, o médium está na cabine, estamos sentados 10, 12 pessoas em frente, com um fotógrafo com a máquina apontada para as cortinas, aguardando um sinal da cabine. Qual era o sinal? Um estalar de dedo. O fotógrafo disparava, o seu equipamento era com flash, naquele tempo flash, nós só íamos fazer o resultado da fotografia no dia seguinte. Só vou mostrar uma das 7. Aparece materializado um carrasco da Idade Média. Com essa roupa pesada, parece um tecido assim quadriculado, escocês, alguns cordões brancos envoltos na cintura, e a impressão que se tem é que ele está com as mãos armadas para trás. E nitidamente se vê o terror do seu olhar, ele sendo fotografado. Depois dessa reunião, Frei Luiz chamou, aliás, o Padre Pio, assistente do Frei Luiz, chamou o Rocha Lima e disse para ele o seguinte: olha, desde que esse espírito desencarnou, ele não consegue remover a roupa de carrasco, porque ela está soldada no seu perispírito como uma forma de pensamento. E ele não pode reencarnar para aliviar o terror, o inferno do remorso. Tudo bem. Quantas cabeças ele decepou? Centenas? Se ele está padecendo assim desde a Idade Média, está padecendo há séculos. Séculos. Essa a imagem que eu vou mostrar me parece ser muito importante nesse momento. Se soubesse o que os aguardas estariam fazendo o que estão fazendo. Mas tem outras formas de você descer para a cabeça. Quer saber como? Você pode assumir, por exemplo, o cargo de um secretário de saúde, como aconteceu no Rio de Janeiro, e desviar os dinheiros da saúde para você. Você pode desviar o dinheiro da educação. Quando você não educa, o indivíduo não se defende de uma série de doenças. Então, eu acho que estão decepando cabeças, sim. É isso que acontece na nossa medicina pública.
Certo? Bem, eu acho que agora vale a pena eu fazer uma indagação para vocês. Estou pensando em escrever um 10º livro. E já comecei. O que vocês acham? Em vez de medicina e ectoplasmia, eu posso escrever justiça e ectoplasmia. Diante de tudo que eu vi acontecer. Então, me parece que, como assim, que nós temos 2 medicinas, nós temos 2 justiças. A dos homens e a justiça divina. A justiça divina está na minha consciência. E essa é matemática. Quando eu desencarnar, eu serei o promotor, o advogado e o juiz de mim próprio. Então não terá justiça. Bem, então aqui está o nosso guia e modelo. Não somente para nós, mas para toda a humanidade. E termino com a oração que me foi pedida de manhã, uma orientação que me foi pedida de manhã, da prece da mãe pelos filhos. Me parece que o ideal seria nós direcionarmos esse pedido, essa orientação, à Mãe de Jesus. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade. É por vós que conhecemos a eterna revelação da vida nos seus dons mais supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, ó Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Dentre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito é o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Que assim sejas para sempre, ó Divina Soberana, o refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Graças a Deus, muito obrigado pela honra de aqui estarmos nesse sábado tão importante para todos nós. Graças a Deus.